o Bitcoin segue num cenário altamente indefinido. E o que acontecer agora, no ponto que a gente se encontra, vai definir o bear market, como a maioria está esperando, ou apenas esse bear market curto e direto para testar uma região importante para voltar a subir. Então é nisso que a gente tem que observar. Essas forças estão trabalhando agora e o resultado desse teste vai definir nossa tendência daqui para frente. Então fiquem ligados porque o cenário está interessante, embora cansativo. Vamos ver todos os pontos, projetar nossos alvos e entender o que pode acontecer daqui para diante. Antes de continuar, claro, não esqueça de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, super importante, ajuda muito o canal a continuar crescendo e, claro, nossa área de membros está perdido, se torna membro do canal, tá? Então, vamos lá, vamos entender o que está acontecendo daqui para frente. Mas antes, vamos ver o que já aconteceu, tá? Então, nós tivemos aqui o Bitcoin formando seu fundo lá em fevereiro, março de 2023, ou seja, ele quebrou essa estrutura de fundo, retestou duas vezes e a gente partiu para o nosso ciclo, que se iniciou em 2023. Passando aqui então por esse primeiro movimento, nós fizemos uma grande acumulação aqui para romper o então topo histórico dos 69, 70 mil. Percebam que o mercado aqui passou por um processo de realização pesadíssima, porque o mercado bateu o topo antes da data, aquele pessoal do ciclo menstrual do Bitcoin já ficou apavorado, teve muita pressão vendedora, muita gente achou que esse ciclo ia ser mais curto, que a gente ia corrigir mais, e a gente teve um movimento de lateralização muito forte. Ou seja, mesmo com o pessoal pessimista, tinha muito comprador querendo essa faixa de preço. Tá? Então a gente ficou aqui de março de 24 até outubro de 2024 com uma pressão vendedora muito grande, em topo histórico, o que é normal, e compras pesadas nessa faixa aqui de 50 até 60 mil. Tá? Então, muito dinheiro trocou de mão. A gente consegue ver que o tamanho do volume de negociação aqui foi brutal, tá? Fazendo esse volume dos 100 mil aqui virar nada, tá? Ou seja, muita gente ficou posicionada nessa faixa de preço para o rompimento do Bitcoin do topo histórico lá em novembro de 24, quando todo mundo achou que agora vai, que era altcoin season, que tudo ia explodir, e eu me incluo nessas pessoas, tá? Porque normalmente depois do rompimento de topo histórico, historicamente, né, o Bitcoin se move de maneira mais acelerada. Mas não foi o que aconteceu. Vejam que a gente ficou andando de maneira lateral de novembro de 24, então, até agora, até fevereiro de 26. Então, a gente vai fazer aí 1 ano e meio, basicamente, andando de lado, testando o topo histórico anterior. Então, o que a gente está fazendo aqui, na minha opinião? Basicamente, validando um teste de topo histórico, o que em qualquer ativo no mundo seria algo totalmente normal e saudável. As pessoas só estão presas em um ciclo existente só na cabeça das pessoas. Porque o Bitcoin não pode subir agora por causa que ele só pode subir depois de outubro, quando é o fundo e a data e o halving. E é isso que para mim não faz o menor sentido, embora eu respeite todo mundo que acha que isso aí que isso existe, né? Isso é uma criação das pessoas que não faz o menor sentido, tá? Mas qualquer ativo do mundo, um teste de topo histórico dentro de uma região tão importante quanto é o 70 até o 60, seria considerado saudável e uma grandíssima oportunidade de investir para longo prazo. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra nem de venda, é o que eu faço com o meu dinheiro. Todo mundo tem o dever aí de estudar e tomar sua própria decisão. Mas para mim, Bitcoin, Ethereum e Solana, que são as três mais sólidas e de menor risco, vamos dizer assim, para quem está pensando no longo prazo, para mim já está assim, ó, é compra de olho fechado. Isso quer dizer que não vai cair mais? Não, não quer dizer isso. A gente pode ficar nesta volatilidade aqui por um tempo. O meu ponto principal, e é onde eu acredito que a maior divergência fica, é que a gente não sabe quanto tempo isso vai levar. Isso pode acabar semana que vem, pode acabar mês que vem, ou pode acabar em outubro. A questão é que isso não é relevante e não é estatisticamente válido para a gente se basear numa movimentação. As datas, o mercado não funciona com hora marcada. Então é isso que a gente tem que entender. Bateu numa região importante, é um suporte importante? Para mim é compra, não interessa que dia da semana é. Tá? E como a gente pode ver que o Bitcoin historicamente, ele testa o seu topo depois. Ó. Então a gente teve um movimento de alta até o 69 e no bear market veio fazer o quê? Ó, testar a região de topo. Aí a gente subiu, o que a gente está fazendo? Testar a região de topo. O fato disso ter acontecido
sem um ciclo de alta daquele jeito que a gente está acostumado, não invalida o que está acontecendo, que é um teste de topo histórico anterior, tá? Então é nisso aqui que eu estou observando e por isso que eu sigo super otimista com o mercado cripto. Bitcoin, Ethereum, Solana para mim é dentro, não tem nenhum questionamento quanto a isso. Altcoins é outra parada, a gente pode esperar alguns gatilhos, mas a gente vai ver que esse cenário aqui pode destravar um movimento de alta muito forte se acontecer o que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Inclusive, se a gente pegar essa perna de baixa e replicar aqui para baixo, ó, nós já cumprimos o segundo movimento de queda, que inclusive pode ser a correção e o processo de correção de toda essa alta que começou lá em agosto de 2024, tá? No gráfico diário, a gente vê que estamos presos em uma acumulação. Essa acumulação aqui vai ser quebrada para cima para a gente ir lá buscar os 80, ainda é cedo para saber. E se a gente romper essa acumulação para baixo, a gente vai vir buscar o fundo anterior. E percebam que qualquer um desses dois movimentos ainda não definem a nossa tendência de longo prazo. Porque a gente precisa sair desses corpos reais aqui do caos lá de fevereiro, 5 e 6 de fevereiro. Tá? Então a gente precisa romper os 73 e ficar acima. E a gente precisa perder os 60 e ficar abaixo. Para aí sim a gente ter um cenário bem mais definido. Tá? Então, com tudo isso dito, vamos agora fazer os alvos, a movimentação mais provável que eu acredito que vai acontecer, o que a gente tem que observar para zonas de compra, zonas de realização, alvos do Bitcoin caso a gente continue com o nosso ciclo. Vamos ver tudo isso agora. Mas antes, dois recados rápidos. Primeiro, a plataforma aqui do canal já está na sua versão funcional. Tá? Cliquem aí no link que vai ficar no primeiro comentário fixado. Assistam um vídeo explicando tudo que a plataforma faz. Quem quer aí um gerenciador de portfólio completíssimo, essa é a melhor plataforma que vocês vão encontrar feitas aqui por mim. E tem aí todos os recursos que vocês precisam para manter o portfólio de vocês sempre monitorados. Então, ó, cliquem aí no comentário fixado e deem uma olhada no vídeo que explica direitinho os recursos. E claro, também não esqueçam aí a Redot Pay, melhor cartão cripto aí do mercado, aceita várias criptos, não tem sede no Brasil, privacidade, não paga IOF e usando o nosso link vocês ainda ganham $5. E também vai ficar no primeiro comentário fixado. Vamos lá então, o que a gente tem que observar? Precisamos romper os 72, 73, como a gente viu agora há pouco. Só que a gente precisa sustentar esse rompimento do 73 e romper o candle semanal de 2 de fevereiro. E aí, na minha opinião, pode reverteu. Tá? Se a gente recuperar esse fundo dos $80 mil, o Bitcoin reverteu, a gente vai buscar lá a casa dos 100 e provavelmente continuar o ciclo de alta. Tá? Então, é isso que eu vejo como um fator decisivo. Ao mesmo tempo que, se realmente a gente perder o fundo dos 62 e retestar como uma resistência, o cenário dos adivinhadores de topo e do ciclo menstrual do Bitcoin vai estar certo mais uma vez, embora, na minha opinião, isso aí é só uma questão de tempo a ser quebrado, a gente vai ter que aceitar que repetiu de novo. Eu acho que não vai, tá? Mas é possível, e aí a gente busca lá patamares de 50, 45 mil dólares, que eu acho altamente improvável, tá? Então, fiquem de olho nessa região. Para mim, isso aqui é uma zona de compra super saudável e para quem pensa no longo prazo, é praticamente obrigatória, beleza? Não esqueça então aí de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, que é super importante, e dê uma olhada nos outros dois vídeos aparecendo na tela para vocês. Valeu!